Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal do Investidor Bruto. Aqui nós temos aí um canal que busca informar as pessoas sobre investimentos realizados por esse canal, sem o intuito nenhum de recomendar investimentos a ninguém, né? Então, se você acredita na ideia do canal, deixa o like aí, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se quiser também pode fazer um Pix aí para ajudar a gente, né? O Pix é souinvestidorbruto@gmail.com. Somos um canal independente que não estamos atrelados a nenhuma plataforma que busca induzir você a compra ou venda, né? Então a ideia do canal é simplesmente mostrar como é que estamos fazendo nossos investimentos, no que a gente acredita e de que forma que a gente investe. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Petrobras, né? Petrobras, que ultimamente tem subido bastante, é uma empresa que a gente analisa no nosso gráfico. Começamos a investir em Petrobras nessa nossa primeira quedazinha aqui, quando ela chegou aí perto dos R$ 30. Depois ela teve aqui um repique. Esse gráfico aqui, cada barrinha dessa significa uma semana, né? Então nós começamos a investir em Petrobras ainda em outubro de 25, né? No finalzinho de outubro de 25, quando ela atingiu aqui esse nosso gráfico, essa nossa barra aqui que mostra a tendência dela ao longo do tempo. Então quando ela chegou aqui perto dos R$ 30, a gente começou a investir nela. Ela deu uma subida, a gente parou de investir, né? Quando ela sobe a gente para de investir. Entramos novamente aqui nesse gráfico quando ela apontou esse fundo aqui, pessoal, ó. Então entramos nesse fundo aqui no gráfico e nesse daqui, que é esse ponto aqui. Então aqui a gente aumentou o nosso aporte, de lá para cá a gente vem segurando. Então o que a gente vem fazendo? A gente vem mantendo ainda, não vendemos, nem pretendemos vender. Por que a gente não pretende vender? Porque apesar dela ter atingido aqui o topo, se vocês olharem aqui, o que a gente faz? A gente compra nesses fundos e vende aqui no topo. Compra nesses fundos, vende no topo, nas barras semanais, né? No gráfico semanal. Então, mesmo quando ela cai, como é o caso aqui que ela está caindo, a gente nunca tem prejuízo. Por quê? Porque a gente compra aqui, ó, nesse fundo e vende aqui, nesse topo. Compra aqui, nesse fundo aqui, ó, e vende no topo aqui, na medida que ela enfraquece. Independente se ela vai continuar subindo ou não, mostrou fraqueza, né, lá no topo, a gente vende, tá? Então a ideia é essa: compramos aqui, vendemos aqui e aí vai, ok? Então, ó, compramos aqui, achamos que era um momento bom, ela estava nessa linha de tendência de baixa aqui, compramos aqui, ela deu uma subidazinha, voltou, né, novamente, compramos mais aqui nesse ponto. Não chegamos a vender aqui porque ela não atingiu o topo lá em cima, então não chegamos a vender aqui, desenfraquecimento, mas compramos mais aqui e por enquanto estamos mantendo. Vejam que ela já passou nesse dia de hoje os R$ 47, né? Agora nesse momento está 47,13, então 47,10, uma alta aí de mais de 3% no dia de hoje que são dia 17 de março, né? 17 de março de 2026. Ela está nessa alta aí já quase acima dos R$ 47, sem mostrar tendência de reversão ainda, pessoal. Então ela não está mostrando na semana tendência de reversão. Se vai continuar subindo ou não, não sei, não sabemos. Mas por enquanto não vamos sair dela, tá? Porque ela não está mostrando tendência de reversão. Uma outra coisa que vocês têm que acompanhar também, para quem acompanha ou investe em commodity, é o gráfico, aqui no caso da Petrobras, do petróleo bruto, né, do Brent. Veja, esse gráfico aqui também é semanal. Cada barrinha dessa aqui é uma semana. Aqui é uma semana, aqui é outra semana. Vejam que na semana ele está mostrando um enfraquecimento aqui, apesar de que o candle ainda está bem cheio, mas ele já está mostrando um enfraquecimento em relação à semana anterior. Esse outro gráfico aqui de baixo também mostra isso, essa situação de que está enfraquecendo um pouquinho em relação à semana anterior, mas ainda em tendência de alta. Então nós não vamos sair por enquanto do papel, já que a nossa ideia de investimento é sempre comprar na baixa da semana e vender lá na alta, lá no topo. Vejam, o gráfico já chegou aqui o topo, né? Mas aqui ainda está mostrando um gráficozinho cheio, ok? Então, por que a gente está investindo em Petrobras? Por que a ideia de investir nessa empresa, nessa ação? Bom, primeiro porque ela atende aqui alguns dos nossos critérios, né? A gente tem um critério seguinte, pessoal, que o preço em relação ao lucro ele tem que ser menor do que 6,6. Essa empresa hoje, mesmo com todo esse aumento, ela está com 5,5. Uma outra coisa que a gente sempre olha é a margem líquida da empresa, que no nosso caso, no nosso critério, ela tem que ser maior do que 15%, maior do que a Selic,
né? Então a gente adotou aqui um número de 15%, essa Selic de 15%, e a Petra está com 22,13% de margem líquida. O ROI, a liquidez dela, né, tem que ser maior do que 1, ou seja, 1 ano de liquidez, ok? No nosso caso aqui, ela está com 0,71, significa que as contas de curto prazo, ela tem aí 0,71 de dinheiro em caixa em relação ao ano, né, para pagar as contas de curto prazo, certo? O ROI dela, no nosso critério, tem que ser maior do que 15% também, e ele está em 26,49%. A dívida líquida dessa empresa, ela tem que ser baixa também, ela tem que ser menor do que 1,5%. No nosso caso da Petra, ela está com 1,45%. E o preço em relação ao EBITDA, que é outra situação que a gente analisa, que a gente verifica, o critério nosso é que ele seja menor do que 6, e no caso da Petra está 2,56. Então é por isso que é uma empresa, a primeira coisa que a gente faz é analisar isso aqui. Depois que a gente analisa isso aqui, aí é que a gente vai para a análise do gráfico, né? Para análise, para saber de como é que está a situação da empresa. Então depois daquilo lá é que a gente vem para cá. E aí a gente nunca, não é porque a empresa é boa que a gente compra. Veja, a empresa boa nesse ponto aqui, e ela caiu para cá. Ela estava aqui na faixa aqui de 31,60, 32 e veio cair para os 30, 29 e alguma coisa. Do mesmo jeito ela repetiu aqui. Então qual é a ideia do negócio? É a gente comprar na baixa e vender na alta. Então por enquanto, pessoal, Petrobras, nós estamos posicionados nela e não vamos sair, né? Uma empresa boa, empresa brasileira boa, certo? Que a gente está posicionado e por enquanto não vamos sair. Não vamos sair porque o gráfico não demonstra essa situação. Nem o petróleo demonstra aqui enfraquecimento a nível de sair e nem a ação da Petrobras também demonstra condição de sair, ok? Então, por enquanto, estamos mantendo Petrobras, beleza? Essa foi a ideia, essa foi a condição que a gente tem para esse dia de hoje, para mostrar para vocês sobre Petrobras. Se você gostou da situação da análise, depois a gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês como é que é aquele gráfico que a gente analisa, né? Se você gostou do canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se for possível, faça um pix, tá ok? Um abraço e até a próxima.